Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo sobre o Tríduo Pascal. Nós já falamos da missa da Ceia do Senhor e do rito do lava-pés. E agora nós vamos falar um pouco sobre a Sexta-feira Santa. Todos nós sabemos o porquê da Sexta-feira Santa, no dia que nosso Senhor Jesus Cristo deu sua vida pela salvação de todos na cruz. A cruz era um instrumento de condenação dos piores ladrões, os piores bandidos, piores assassinos da época. E Jesus, sendo inocente, aceitou morrer na cruz por mim, por você. Nós já ouvimos muitas coisas a respeito da Sexta-feira Santa. Principalmente procissão, nós já vimos falar sobre também um pouquinho sobre a morte de Jesus, né? Mas nós vamos falar aqui hoje da celebração das 15 horas. Por que dessa celebração das 15 horas? Como que ela é feita? Como que ela é celebrada? E por que 15 horas? 15 horas foi o horário que Cristo morreu na cruz. Por isso a igreja, nessa hora, celebra em todo o mundo, no seu horário local, 15 horas, a paixão e morte de Jesus. A Sexta-feira Santa, ela é um dia de jejum e de abstinência. A igreja pede no ano, como obrigatoriedade, apenas 2 dias de jejum e abstinência de carne, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Muitas pessoas durante a quaresma têm o costume de não comer carne durante as quartas-feiras e sextas-feiras, outras somente durante as sextas-feiras. Isso fazem como intenção, como penitência. Mas, obrigatoriamente, nós católicos não devemos comer carne e fazer jejum na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, tá bom? O jejum, ele não é somente a pão e água. Muita gente se assusta quando fala de jejum, porque eu não consigo ficar sem comer o dia todo. Mas existem vários tipos de jejum. Tirar uma refeição, comer um pouco menos, passar o dia pão e líquido. Então, tem vários modos de jejuarmos. E a abstinência de carne. Carne vermelha, também carne branca, toda carne que tem sangue quente. Uma vez eu li isto, tá? O peixe é liberado. O peixe pode comer, tá bom? Mas carne vermelha e carne branca, todas essas que tem sangue vermelho, sangue quente, essas não devem ser consumidas, tá joia? E também o jejum vai até os 59 anos. Pessoas acima de 60 anos são liberadas do jejum. Mas vamos voltar aqui então ao rito da celebração da Sexta-feira Santa. Então, às 3 horas da tarde, toda a igreja se reúne para celebrar a paixão e morte do Senhor. É o único dia no ano que a igreja não celebra a missa. Não tem consagração do pão e do vinho. Nós vamos ver que existe o momento da comunhão. Nós comungamos a Eucaristia, mas são as hóstias consagradas na missa do dia anterior, na Quinta-feira Santa. O padre consagra hóstias a mais para se consumir também na Sexta-feira Santa, que na sexta não pode consagrar pão e vinho, tá bom? Então, a celebração começa sem canto de entrada, em silêncio. O sacerdote adentra a igreja com a equipe de celebração, ministros, coroinhas, acólitos, e em silêncio ele percorre o corredor central e vai até o presbitério.
Chegando lá, ele se prostra, o sacerdote, somente o sacerdote, se prostra no chão. Os outros ministros, coroinhas, acólitos devem se ajoelhar. E nós todos, na Assembleia também, neste momento, devemos nos ajoelhar. E em silêncio, então, nós ficamos ali um pouco em oração naquele horário da morte de Jesus. Depois o sacerdote sobe até o presbitério. Não tem toalha no altar, não tem vela, não tem flor. O altar está totalmente desnudo, sem nada, nada, nada. Não é festa, é o momento da morte de Jesus. E aí o sacerdote se dirige até a cadeira presidencial, faz a oração do dia, e aí então começa o rito da palavra. É lido na primeira leitura o livro do profeta Isaías, no capítulo 52 e 53, que fala do servo sofredor. Depois é cantado o Salmo 31. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O refrão. Depois é lida a carta aos Hebreus, no capítulo 4. E depois é feita a narração da paixão do Senhor, lendo o Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 1 até o capítulo 19, versículo 42. É uma longa leitura que o comentarista o comentarista da celebração, ou se tiver um diácono presente, faz a narração, e as falas de Jesus é o presidente da celebração quem lê. Se tiver um bispo ou se for um sacerdote, é ele quem lê. Não é feito isto no ambão, o sacerdote permanece na cadeira presidencial. E é um evangelho narrado. Depois que termina a leitura do evangelho, o sacerdote faz a homilia, faz a reflexão do dia. Terminada a reflexão, toda a Assembleia é convidada a fazer a oração universal. Nós rezamos por diversas necessidades, por 10 necessidades. E se houver mais alguma especial, como nós tivemos na pandemia, o Santo Padre, o Papa Francisco, autorizou a fazer mais uma intenção ao final das 10 por todas as vítimas da pandemia, por todas as pessoas envolvidas no trabalho de socorrer, né, que é aquela que nós vivemos e vimos tanto aí nas redes sociais. E então foi feito isso durante a pandemia, uma 11ª intenção. Mas as 10 intenções que são lidas, são rezadas, melhor, são a primeira pela Igreja, pela Santa Igreja, a segunda pelo Papa, a terceira por todas as ordens e categorias de fiéis, que é rezado pelo bispo, presbíteros, diáconos e por todo o povo fiel. A quarta pelos catecúmenos, catecúmenos são as pessoas que irão receber o batismo. A quinta pela unidade dos cristãos. A sexta pelos judeus. A sétima pelos que não creem em Cristo. A oitava pelos que não creem em Deus. A nona pelos poderes públicos. E a 10ª pelos que sofrem provações. Então são feitas 10 orações, cada uma para essas intenções. Após esse momento, vem a adoração do Cristo na cruz. Nós adoramos o Cristo crucificado. E ele vem com um manto vermelho sobre a cruz, e este manto é retirado em 3 vezes. A cada pedaço do manto que é retirado, é cantado ou lido: Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E nós respondemos: vinde, adoremos. Tá? Então, primeiro
é o sacerdote quem faz, tira o pano da cruz, e depois nós adoramos o Cristo na cruz. Primeiro a equipe litúrgica e depois nós da Assembleia. Tinha-se o costume de beijar a cruz, mas com a pandemia nós não fazemos mais isso por questões de higiene, tá? Mas nós o adoramos na cruz, nosso Senhor, nosso Salvador, que deu a vida por nós, pela nossa salvação. Após esse momento da adoração do Cristo na cruz, vem o rito da comunhão. Então, neste momento, se coloca a toalha branca no altar, se coloca vela no altar, o Santíssimo é trazido, todas as hóstias consagradas são trazidas até o altar, e o padre convida a Assembleia a rezar a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E depois, então, ele procede este momento e todos comungam da Eucaristia consagrada, então, na Quinta-feira Santa. Terminado este momento da comunhão, o padre faz a oração pós-comunhão e geralmente dá alguns avisos e ainda mais alguma atividade da Sexta-feira Santa. E aí ele faz uma oração sobre o povo, ele impõe a mão, não traça o sinal da cruz, mas impõe a mão pedindo que Deus abençoe a nós. E termina a celebração e todo mundo se retira da igreja em silêncio. Não tem canto final, não tem bênção, nada. E assim termina a celebração da Paixão do Senhor. A Sexta-feira Santa, normalmente, é um dia que às vezes passa despercebido para nós. Nós gostamos de fazer algumas refeições especiais, nós gostamos de nos encontrar com alguns familiares que nos visitam ou que nós visitamos por ser um feriado prolongado. Mas não esqueçamos, celebração, Sexta-feira Santa é o dia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É o dia que nós devemos ser mais gratos a Deus, porque prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida por seus amigos. Jesus é nosso Deus, é nosso Senhor, mas é também o nosso amigo. E essa é a sua maior prova de amor. E foi nesse dia que ele veio abrir as portas do céu para nós. Tá bom, gente? Então eu desejo que você tenha uma excelente celebração de Sexta-feira Santa e que nós nos possamos meditar neste dia sobre a paixão e morte de Jesus na cruz, que morre por amor a cada um de nós.